Vamos lá? Bom, a gente traz aqui diversos conteúdos complicando muito esse assunto, né, de enriquecer. E, na verdade, para a gente enriquecer, existe uma fórmula quase matemática. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que ela funciona. Mas a primeira coisa, antes da gente falar em ganhar mais dinheiro ou enriquecer de alguma forma, é tomar de verdade essa decisão ali, senão fica um assunto muito aleatório. Você quer ficar rico? E assim, eu quero ficar rico não é uma frase que você pode dizer levianamente como você diria qualquer outra. É que ficar rico não é simplesmente ganhar na Mega Sena amanhã de manhã, acordar no dia seguinte, comprar uma Ferrari, comprar uma mansão e começar uma nova vida, completamente milionário de um segundo para o outro, né? Ficar rico é uma decisão diária, constante, chata em certo nível, né? Eu tomei essa decisão lá aos meus 16 anos, né? Depois de ler um livro que eu já conversei com vocês, já indiquei algumas vezes aqui. E a partir daquele dia ali eu comecei a realmente trabalhar para isso e honestamente eu colhi os frutos muito cedo mesmo. Minha carreira foi promissora, primeiro como executivo, depois como empreendedor, e acabou que adiantou muito o processo. Eu estava preparado para investir para os próximos 20, 30 anos ali sem colher absolutamente nada. O que eu vou mostrar para vocês aqui é exatamente esse modelo, mas faz sentido para você desde que você de fato tenha tomado essa decisão e sem romantismo, sem acreditar que você é encantado que você vai amanhecer rico da noite para o dia, muito mais como um esforço diário, né? Como você ir para uma academia e esculpir um corpo perfeito, do que como acreditar num conto de fadas. Só que é mais fácil do que os exercícios físicos, né? Por isso que a gente acaba vendo muita gente rica e com sobrepeso. Porque no mercado financeiro, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você ganha. É muito mais rápido a acumulação de capital. Então vai ficando cada vez mais fácil. Diferente de perder peso, né? Nos primeiros dias que você começa a perder peso ali, você perde muito mais peso e vai ficando mais difícil a cada nova grama. Então é o contrário, por isso a gente acaba vendo pessoas com sobrepeso ali e que são muito ricas, e o inverso acaba não acontecendo tanto, né? Então se você é uma pessoa marombeira, na verdade, você já tem metade do talento para ficar rico, talvez mais da metade, porque você já é capaz de construir constância. Se seu corpo já é bem esculpido, né? Você já tem um talento a mais, porque é mais fácil ficar rico do que ganhar músculos, juro para vocês. Então, para ser realista e prático, a gente vai fazer algumas definições básicas, mas tudo começa com a estratégia. E a primeira estratégia que eu tenho que ter aqui com vocês é o seguinte: quem já é um sardinha raiz, ele vai deixar o like nesse vídeo na confiança, ele já sabe que vai ser bom. E se você não é ainda, o que eu quero te pedir é que você não deixe o seu like agora no começo, deixa para dar no final se esse vídeo te agregou em alguma coisa. Essa é a forma que eu tenho, né, de falar assim, nossa, eu preciso fazer mais vídeos sobre esse assunto e menos vídeos sobre esse assunto dos que sobre esse outro assunto, porque as pessoas gostam mais desse vídeo. Então é assim que eu fico sabendo. Então você deixa o like se o vídeo te ajuda e não deixa o like se o vídeo não te ajudou. E você pode se inscrever no canal, né? Só se você quiser, para você receber mais postagens como essa ou mais conteúdos interessantes aqui. Eu prometo que vai valer a pena a sua inscrição e que ela vai trazer dinheiro para o seu bolso e não tirar. Então, a primeira coisa é definir realmente uma estratégia. O que você precisa fazer para ficar um pouquinho mais rico todos os dias ou todos os meses, né? A riqueza ela não é construída de uma hora para outra, como eu expliquei. Ela é construída em tijolinhos, é como se fosse construir uma casa. São pequenos tijolos ali. Então, a fórmula da riqueza, que eu vou passar para vocês aqui, é fortuna igual a, entre parênteses, quanto você ganha menos quanto você gasta, na operação matemática isso teria que ser resolvido primeiro, vezes os juros compostos, elevado ali à potência do tempo, né? Ou seja, o tempo como multiplicador. É praticamente isso. E aqui você vai entender de forma muito simples, relaxa que você não vai ter que resolver equação nenhuma. Eu fiz dessa forma para simplificar, essa conta nem seria resolvível dessa forma. Então, imagina que você é aqui um sardinha, né, que ganha aí 5 mil reais todos os meses, é um bom salário no Brasil. Mas você também é uma pessoa que gasta ali 5 mil reais todos os meses. Então, nesse caso, não adiantaria nada, porque sua fortuna seria igual 5 mil menos 5 mil, que daria zero, vezes os juros compostos elevado ao tempo. Então, não resolveria nada. Fortuna zero, todo número multiplicado por zero equivale a zero, continua equivalendo a zero. Então, a sua fortuna ao longo dos anos, né, independente do tempo que você coloca dos juros compostos, equivale a zero. Então, gastar menos do que se ganha é a aula mais básica de todas e essa regra muito simples vai resolver o seu problema lá na frente. Então, reparando aqui, o que
que a gente pode fazer significa que se você gasta todo aquele dinheiro que você ganha, ou se você fecha no negativo e gasta mais do que ganha, você nunca vai ser capaz de gerar uma fortuna. Não tem choro, não tem vela. Ah, Raul, eu não consigo encaixar meus gastos, sei lá o quê, não ganho dinheiro suficiente, tudo bem. Não tem choro, não tem vela. Você nunca vai construir uma fortuna. Simples, estou te dando o diagnóstico. Se você gasta mais do que você ganha, se você gasta igual ao que você ganha, se não tem nenhum valor ali que vai ser submetido à força dos juros compostos e do tempo, você não tem nenhuma chance, você não está na corrida para ficar rico. Você está na corrida para não se endividar e provavelmente você já se endividou, porque a maioria das pessoas que não conseguem fazer sobrar ali de alguma forma são endividadas. Agora, como é que a gente aplica essa fórmula para a gente entender a riqueza que você vai chegar ao longo dos anos se você está conseguindo fazer isso muito bem feito? Vamos imaginar agora um cenário diferente. Você ganha os mesmos 5 mil reais, mas você consegue viver e custear a sua vida ali com 4 mil reais todos os meses. A rentabilidade média do Ibovespa, dolarizada, anualizada, Raul, por que precisamos dolarizá-la se estamos no Brasil? Porque o real não existia há 50 anos atrás. Então, para a gente ter uma métrica minimamente razoável, a gente precisa fazer uma dolarização e com isso, né, essa rentabilidade é de 11,8%. Se a gente fosse considerar em real, ela seria maior, mas como a gente não tem como fazer isso porque o real não existia, a gente acaba tendo que fazer uma dolarização. Importante aqui entender, porque algumas pessoas falam, mas a gente deveria considerar um cenário inflacionário e tarará. Não, quando a gente parte do princípio que você ganha dinheiro e vai investir numa fórmula da riqueza, o seu dinheiro vai aumentar ao longo dos anos. A gente não vai travar o seu valor em 5 mil reais. Se a inflação está aumentando, provavelmente a sua remuneração está crescendo. E você pode pensar que não, mas o salário mínimo, como eu mostrei, até mesmo o salário mínimo, ele foi reajustado ao longo dos anos acima da inflação, cento e poucos por cento acima da inflação. Então, sim, o seu dinheiro também vai ser atualizado à medida que a inflação vai subindo. Apesar da inflação no Brasil ter subido radicalmente nos últimos anos, na média, se a gente considera o poder de compra do brasileiro, pelo menos desde o Plano Real ali, ele tem aumentado consistentemente. Então, à medida que você viu que a inflação aumentou, você teria que fazer um reajuste nos seus aportes. Aqui é uma fórmula de ficar rico, não adianta ficar inventando motivos hipotéticos pelos quais você não vai investir. Esse é o único jeito de enriquecer. Todo mundo que construiu uma fortuna fez exatamente isso, ou essa pessoa foi comprando patrimônio ali, que dá na mesma do que investir. Ela não agiria pelos juros compostos, pode demorar mais, mas também é a mesma coisa, tá? Então a rentabilidade do Ibovespa dolarizada dos últimos 50 anos é 11,8. É 11,78 um quebrado, mas vamos colocar 11,8, eu quero simples. Atualmente a gente tem CDBs aí no Brasil pagando 13, 14. Eu poderia jogar aqui na régua 13, 14% ao ano, para facilitar, né, e parecer que você ia ficar muito mais rico do que você realmente vai ficar. Eu vou considerar 11%, que eu acho uma estimativa realista, abaixo da rentabilidade do índice Ibovespa, né? Então eu vou considerar 11% seria abaixo de títulos que tem hoje, porque a taxa Selic pode mudar, alguma coisa no mercado pode mudar. É importante que você consiga simular isso aqui com certa realidade, com um choque de realidade na cara. Para não sermos excessivamente otimistas, então 11% ao ano de taxa. Para simplificar isso aqui, você não ter que resolver uma fórmula, né? Para ficar rico, você nem precisa saber fazer conta, a grande verdade é essa, contas complexas, matemáticas maravilhosas. Você simplesmente precisa saber utilizar ferramentas básicas e investir. Até mesmo uma pessoa que não entende muito bem o que está fazendo conseguiria ficar rica utilizando essa fórmula muito básica. Então, fortuna igual a 5 mil menos 4 mil, que daria R$1.000 ali, vezes os juros elevado ao tempo, da mesma forma. Se você tentar resolver essa conta aqui dessa maneira, você não vai conseguir, porque o cálculo de juros compostos é muito diferente, tá? Você teria que considerar ali os aportes, o reinvestimento dos juros sobre juros, e daria uma conta matemática muito maior. Então entenda essa fórmula aqui apenas como uma leitura e não como uma fórmula matemática para você aplicar na prática. Utilize a calculadora de juros compostos, vai te ajudar mais, porque senão a gente entra em termos técnicos que não precisa e atrapalha a maioria das pessoas que não tem realmente um bom conhecimento de matemática no Brasil. E se o cara é de humanas, então ele fecha o vídeo. Então não pode ser assim, né? O que interessa é a sua capacidade de aporte. Nesse caso aqui, nessa fórmula, a gente tem R$1.000 de aporte vezes a nossa taxa de juros, que é de 11% ao ano, vezes o tempo que a gente quiser. Então aqui a gente vai começar utilizando uma calculadora de juros compostos. Vou deixar o link de diversas calculadoras aqui na descrição desse vídeo. Eu tô até criando a minha própria, né, depois para vocês, com algumas regrinhas diferentes que vai ajudar vocês, mas por hora ainda não tenho. Tô criando lá no site do Investidor Sardinha. Quando ficar pronto eu divulgo para vocês. Essas daqui resolvem o seu problema, tá? Então, simulador de juros compostos, você vai colocar ali R$1.000, que é o saldo do quanto eu ganho menos do que eu gasto, R$1.000. E o valor mensal
a ser aportado de R$1.000 também. Uma taxa de juros de 11% ao ano, lembrando que se a inflação aumentar, você teria que readequar os seus aportes. Considerando o período de 10 anos, portanto, investindo esses R$1.000, depois de 10 anos, o fator tempo e os juros compostos, eles fizeram a parte dele. Você investiu R$121.000 ali, mas a sua colheita foi muito maior. Você tem um patrimônio total de R$213.429,75, ou seja, você ganhou R$92.429,75 somente em juros. Em 10 anos, então, o cidadão conseguiu construir uma fortuna ali, utilizando essa fórmula, de R$213.429,75. Com 20 anos, o sobressalto disso, submetidos à mesma taxa, aos mesmos aportes, seria muito maior. Você teria ali R$816.607,24. Então a gente simplesmente dobrou o período, simplesmente dobrou o valor investido, só que os juros aqui eles fizeram toda a diferença. Então 241 mil foi o dinheiro que você investiu e você colheu em juros mais de R$500 mil, R$575.607,24. Então assim, o tempo aqui influenciou muito, R$816 mil de patrimônio. Com 30 anos submetidos à mesma taxa, a mesma conversa de todas, você chega então ao resultado de R$2.529.282,06. Então você chegou ali a um total investido, né, de R$361 mil. Você não investiu nem R$500 mil, mas você já se tornou proprietário de um patrimônio de R$2,5 milhão. Então você teria recebido um total de juros que trabalhou por você, dinheiro trabalhando, de R$2.168.282,06. Fascinante, né? E lá na frente, obviamente, que você não ia nem querer trabalhar mais em determinado momento, mas se você perseguisse fazendo isso até a data ali próxima da sua morte, né? Não sei quantos anos você tem, a expectativa de vida no Brasil é 77 anos, então depois de 60 anos ali, se você tivesse feito isso por mais tempo, só para vocês verem o tanto que os juros compostos, o tempo altera ele, você teria R$60.407.464,86, ou seja, R$721 mil você transformou em uma fortuna gigantesca, né? Que seria suficiente para viver em qualquer país do mundo, ganhando um total de juros aí nesse período de R$59.686.464,86. Então assim, parece que eu venho aqui sempre, fico dizendo umas obviedades, quando o mais simples de todos, sem a gente complicar absolutamente nada, a gente tem algumas regras aqui que influenciam se você vai ficar rico ou não. Você tem que aportar, você tem que simplesmente ir lá todos os meses, pegar o seu dinheiro e colocar lá. Ah, falhei um mês, você não vai morrer por isso, é óbvio, atrasou um pouco a dinâmica, você retorna no mês seguinte. E assim, eu fico vindo aqui falando mil coisas, ações, tal, o quê, fundo imobiliário, criptomoeda, tudo isso são ótimas formas de aumentar uma coisa, os juros compostos. Aumenta um único fator. O outro fator que vai fazer a diferença é o tempo que você precisa ter tempo, não adianta você querer ficar rico ano que vem. O outro fator que é imprescindível é você focar no seu trabalho, não passar o dia inteiro coçando, tentar aumentar qualquer coisa na sua renda. Você quer ver a diferença que isso faz? Olha que loucura. Vamos supor que você consiga fazer qualquer coisa. Você passeia com um cachorro uma vez na semana, cobrando R$25. Você faz isso 4 vezes ao mês, você ganha R$100 a mais. Não é absolutamente nada, você ganhou R$100 a mais. Se você pega seu 5.100 lá agora, né, que é a sua remuneração mensal, considerando o exemplo do nosso cidadão hipotético. Se você pega lá esse 5.100, agora ele vai viver o custo de vida dele com 4.000 e vai investir 1.100. Quanto ganha, menos quanto gasta. Aquela primeira parte da fórmula. Então, com R$100 nessa simulação a mais, ele conseguiria ali, em 20 anos, em vez de ter chegado naqueles 816 mil e tralalá, ele chegaria em R$898.267. Então, R$100 tem um impacto muito maior do que os R$100. Ele tem um impacto gigantesco, né? Ele impactou pouquíssimo em 20 anos, né? De 241 mil para 265.100. Impactou pouquíssimo, só que isso mudou muito o resultado final. É essa a regra que vocês precisam entender sobre tudo. É muito simples ficar rico. Passa muito mais por um poder de decisão do que por um poder de realmente ali, você estudar demais ou inventar 1000 regras complexas. Isso aqui é básico, é o que enriqueceu todas as pessoas ricas que você conhece no mundo desde sempre, ou os herdeiros são herdeiros de alguém que aprendeu essa simples fórmula na vida. Não fui eu que inventei isso aqui, foi a vida que inventou isso aqui. Então, o mundo já é assim desde sempre, tá? E aí, você pode montar 300 listas de reclamações sobre isso aqui. Você pode falar, eu não ganho dinheiro suficiente, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro para sobreviver. Sim, então o que você está fazendo no vídeo de ficar rico? Não tem como ficar rico se você for pobre. É porque sempre que eu explico isso aqui, vem um monte de gente falando que não é possível para essa pessoa, para aquele fulano. Então, simplesmente não é possível para essa pessoa. Só que o detalhe é, você não precisa investir R$1.000 para ficar rico. Se você não ganha nem R$2.000 por mês, se você tivesse 500 mil no banco, você estaria pulando de alegria, você estaria dando sobressaltos. E aí, com R$100 vezes sei lá quantos anos lá, você vai conseguir
conseguir chegar nesse resultado. Você não vai chegar no resultado do cara de chegar em 60 milhões que investiu R$1.000, mas você pode chegar num resultado de 5 milhões, você pode chegar num resultado de 2,5, que resolve o seu problema. Então assim, é simples isso aqui, eu venho aqui todos os dias explicando várias formas da gente aumentar a curva de juros compostos, tentar fazer um mexidinho ali para melhorar alguma coisa, mas isso aqui, essa simples fórmula, investindo nas coisas mais básicas do mundo, um pouquinho de ação, um pouquinho de fundo imobiliário, ou mesmo só renda fixa, cara. Se você fizer só renda fixa, vai atrasar talvez um pouco mais, mas você acha a renda fixa hoje pagando 13, talvez pode até acelerar. Não vai ser aquela coisa maravilhosa, mas você vai enriquecer do mesmo jeito. É simples, é isso. Eu não tenho... todo o resto que eu ensino é formas de aumentar uma dessas 4 variações aqui. Ou o tanto de dinheiro que você ganha, ou os juros compostos, ou o tempo, né? Ou seus aportes ali te ensinando a economizar dinheiro. Tudo que eu faço é para ensinar isso aqui. Isso aqui eu acho que resume muito do que eu explico aqui. Agora, Raul, quero aprender a investir meu dinheiro melhor, da melhor maneira possível, para fazer essa curva de juros compostos ir mais rápido. Cara, a UVP, a escola, a única verdade possível, você clica aqui no link da bio, você entra lá, você aprende ações, fundos imobiliários, tarará, vai aprender a aumentar a curva de juros compostos, que vai fazer uma diferença, não vai fazer a diferença máxima, você vai economizar ali, porra, de 30 anos que demorar, pode demorar 25 ou 20, mas para quem tem pressa é o que funciona, fazer direito presume e impede a gente de ter erros, porque se você investir isso aqui tudo numa coisa vai perder o dinheiro também, não vai fazer sentido, né? Aí você vai agir de maneira burra. Fora isso, é o que tem pra hoje. Sacaram? Entendeu? Ah, Raul, por que escolher a UVP e não escolher outra? Cara, a UVP é o único curso que você concluir e não gostar, devolve o seu dinheiro. Então assim, eu não gosto de conversinha. É isso aqui e acabou. Um beijão, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.